dia a todos, a todas. É um prazer recebê-los nesse nosso painel Advocacy, como gerar maior engajamento em torno de uma causa pública. Meu nome é Rodolfo Gutilla, eu sou sócio fundador da Cause, que é a primeira agência de defesa de interesses públicos, ou de advocacy, do Brasil. Eu tenho aqui comigo o prazer de receber a Mônica Andrés, que é vice-diretora da Aliança de Controle do Tabagismo e Promoção da Saúde, A Mônica é psicóloga, mestre em Psicologia Clínica pela USP, especialista em Psicologia Hospitalar, vice-diretora da Aliança de Controle do Tabagismo e Promoção de Saúde e membro do Board of Directors da Framework Convention Alliance e também membro do Conselho Consultivo do Movimento Todos Juntos contra o Câncer. Aqui à minha esquerda, o Eduardo Marino, avaliador e facilitador de programas sociais, atuou em programas relacionados à sustentabilidade, conservação ambiental, geração de renda, prevenção de câncer, protagonismo juvenil e educação complementar de crianças e adolescentes. É autor do Manual de Avaliação de Projetos Sociais, publicado pelo Instituto Ayrton Senna, Saraiva Editora. É mestre em Administração de Empresas pela FEA USP, e é um dos principais executivos da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que eu convido todos a conhecer. O Eduardo vai ter a oportunidade de falar mais um pouco sobre o bonito trabalho que essa fundação realiza, especialmente no plano do advocacy. E aqui à minha direita, o Moisés Toniolo, que é conselheiro do Conselho Nacional de Saúde e ativista no movimento da luta contra a AIDS. O Moisés é membro da Comissão Intersetorial de HIV/AIDS, Hepatites Virais e Tuberculose e da Comissão Intersetorial sobre Educação Permanente para o Controle Social do SUS e do Conselho Nacional de Saúde, enquanto representante do Movimento Social de Luta contra a AIDS, a ANAIDS. Muito bem. Todos devidamente apresentados, eu vou tomar 10 minutinhos de vocês para discutir um pouquinho como que se monta, como se faz uma estratégia de advocacy. Vocês todos receberam, imagino, esse disco aqui na entrada. Ele ajuda a estruturar um pouquinho essa nossa fala e, sobretudo, a estratégia. Leandro, para onde eu aponto? Para cá? Para trás? Pronto. Bom, já falei um pouquinho sobre a Causes. Nós somos uma consultoria que apoia marcas e organizações na identificação de causas, criando a arquitetura estratégica e também movimentos de conscientização e engajamento e mobilização dos atores sociais, né? Nós acreditamos que a causa é o encontro do propósito de uma determinada organização com as demandas da sociedade. Ninguém cria causas, ninguém inventa causas, as causas existem, elas precisam ser devidamente identificadas e trabalhadas, né, divulgadas, em ações de engajamento e mobilização. Mas isso deve ser feito com convicção, coerência e consistência. Desculpa, gente, eu vou sempre ficar de costas para alguém aqui, então eu já vou me desculpando. Muito bem. E como que se constrói uma estratégia de advocacy? Eu vou passar muito rapidamente, porque eu acho que isso ajuda depois também os debatedores a contarem as suas experiências nas suas iniciativas de defesa de interesses públicos, né? O primeiro passo é identificar o tema do seu advocacy, ou seja, qual é a questão ou o problema que eu vou resolver através de uma organização não governamental ou de uma coalizão de organizações não governamentais. Eu convido a todos depois para participarem da apresentação do GoONGS, que é uma iniciativa muito pioneira, muito importante. A gente se sente muito honrado de poder também ajudá-los na construção dessa agenda mais coletiva. A gente sabe que existem muitas organizações discutindo, em alguns casos, os mesmos temas, competindo em recursos humanos e financeiros, e a constituição de uma coalizão é uma iniciativa super importante e muito bem-vinda, porque isso gera maior sinergia e dá maior velocidade para a causa, né, para a promoção da causa. Só reforçando que quanto mais relevante para diversos grupos da sociedade, melhor será, mais bem-sucedido será a sua causa, né?
Como em qualquer estratégia, defina objetivos, não mais do que 5. Objetivos palpáveis, mensuráveis, e que possam, pelo menos, ter um impacto em política pública. Ou seja, um dos meus objetivos deve ter, por finalidade, uma mudança de política pública, seja de acesso a uma nova tecnologia de saúde ou mesmo de um novo medicamento, no caso aqui, mais especificamente, desse ambiente, né? Depois, identifique quem são os tomadores de decisão prioritários, com quem eu devo me articular. Eles devem ter poder ou influência para fazer as mudanças nas políticas públicas acontecerem. Ou seja, são formuladores de políticas públicas que podem promover, facilitar o acesso a uma determinada tecnologia ou a um determinado medicamento. Quem são esses atores? Quem são os tomadores de decisão prioritários? E quais são os interesses desses tomadores de decisão? É importante a gente identificar não apenas o tomador de decisão, mas qual é a causa que ele defende, qual é o interesse dele nesse ambiente dessa causa. Isso vai nos ajudar a montar a nossa narrativa. E, da mesma forma, quem são os opositores? Com quem a gente não deve contar? Até para não dispersar esforços, porque se essas pessoas não estão do nosso lado, estão contra nós, não desperdiçaremos tempo com eles, mas procuraremos definir qual é a nossa estratégia para argumentar corretamente com esses opositores, né? Quais ativos e necessidades são importantes para que a gente construa essa nossa agenda? Ou seja, eu vou precisar de recursos humanos e financeiros. De que monta? De que forma eu vou me organizar? Individualmente ou coletivamente? Se coletivamente, por meio de uma associação, uma fundação, uma instituição, ou por meio de uma coalizão de fundações, instituições e associações? Quem podem ser os meus parceiros? E, novamente, aqui no caso de uma coalizão, da construção de uma coalizão, isso é muito importante. Com quem eu posso contar? Quem está ao lado da minha causa? Quem pode alavancar e fazer com que essa minha causa ganhe maior velocidade? E quais são as vantagens e as desvantagens em formalizar parcerias e coalizões? É óbvio que numa parceria ou numa coalizão, você eventualmente terá que ceder em alguns aspectos, da mesma forma como o outro parceiro também. Ou seja, individualmente talvez seja mais rápido, mas não sei se mais efetivo. Essas são questões que devem ser colocadas, né? Chegando já para o final, defina suas metas, ou seja, as metas intermediárias, as metas de processo, e planeje as atividades para cada uma delas, né? Essas metas, novamente, devem ser atingíveis, algumas delas no curto prazo, para que a gente entusiasme e mobilize quem está do nosso lado. Ou seja, metas mais simples, mais factíveis e que certamente serão atingidas. Isso vai dar um gostinho de, pô, estamos indo rápido, estamos indo bem, está dando certo. E sempre mensuráveis, e sempre devem ser mensuráveis. Por fim, crie uma mensagem simples e engajadora. Qual é a mensagem que a minha organização vai levar para governo, para a imprensa, para formadores de opinião, para tomadores de decisão no âmbito político? A narrativa deve ser uma só, mas a abordagem será diferente. Eu não falarei da mesma forma para governo, como eu falo para a imprensa, e muito menos para um membro da Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da Ciência. São linguagens diferentes, e a gente precisa ajustar as linguagens para cada uma das audiências. E, por fim, crie os indicadores que ajudem a mensurar o progresso da sua iniciativa. Em linhas gerais, cumprindo essa jornada ou essa trajetória, a gente vai ter uma boa estratégia de defesa de um determinado interesse público, que, novamente, pode ser individual ou coletivo. Individual é sempre mais trabalhoso, mais difícil. Por isso, novamente, a criação de uma coalizão como a GoONGS é uma iniciativa que certamente terá muito sucesso e fará com que a causa do combate ao câncer atinja um novo patamar. A gente está muito convencido disso e muito feliz por fazer parte dessa história. Eu vou convidar, então, novamente, a Mônica, Moisés e o Eduardo a se juntarem. E vou pedir para que
a Mônica. Conte um pouquinho da sua experiência e da sua trajetória em advocacy. Obrigada. Já vou ocupar aqui, então, esse lugar. Desculpa. Bom dia a todos e todas. Primeiro, acho que é um prazer estar aqui e queria agradecer ao Rodolfo, a Causi, o Leandro, toda a equipe, a Júlia, que também está ali, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre o case, né, da CT de Advocacy. Na verdade, a gente trabalha muito com Advocacy, vocês vão conhecer um pouquinho da organização, mas a gente tem aí todo um trabalho que foi realizado em prol da adoção da lei antifumo, né, que eu acho que a gente considera aí um grande case de sucesso e que a gente, então, vai expor um pouquinho para vocês como é que foi esse processo, né, de discutir essa lei e um pouco desses passos, né, que o Rodolfo apresentou. Então, vocês vão reconhecer aí um pouco na prática, né, como é que isso foi realizado. Então, vocês que passam ali? Ah, cadê? Bom, então, a CT, Aliança de Controle do Tabagismo e Promoção da Saúde, ela foi fundada em 2006. Antes disso, a gente já existia como uma rede informal, né, inicialmente chamada Rede Tabaco Zero, que se propunha a congregar pessoas que trabalhavam com essa área, que já atuavam, né, para que outras pessoas pudessem deixar de fumar, para que o Brasil pudesse ter políticas públicas de controle do tabaco, mas que a gente começou, primeiro, informalmente, reunindo essas pessoas, trocando ideias, né? E depois, em 2006, a gente formalizou a CT como uma associação sem fins lucrativos, né, não governamental, trabalhando especialmente, então, com o tema de tabaco, né? Naquela época, ali em 2005, início de 2006, também o Brasil ratificou a Convenção Quadro para o Controle do Tabagismo, que é um tratado internacional que tem mais ou menos as diretrizes do que os países devem fazer para conter a epidemia do tabagismo, o que funciona, né? Então, isso já foi um instrumento super importante para que a gente pudesse ter ideia do norte, né? O que nós vamos buscar, o que é importante fazer. E a gente, então, começou trabalhando com, especialmente, aí, as organizações da sociedade civil, visando a implementação desse tratado no Brasil, né? Uma vez assinado, ratificado, a gente quer ver isso na prática, não só no papel, né? Então, a CT tinha bastante esse foco, né, de implementação da Convenção Quadro. E pensando sempre também nesse viés das políticas públicas, porque a gente via que já tinham diversas organizações trabalhando com assistência, né, provendo, então, tratamento a quem queria parar de fumar, orientação e etc. Mas, nessa área de promoção de políticas públicas, não tinha, né? Então, a gente justamente adotou também esse enfoque, né, de trabalhar para que a gente tivesse políticas públicas efetivas de controle do tabagismo no Brasil, e é uma coisa que também tem um grande impacto, né, porque, claro, você tem um impacto no trabalho individual, né, quando você consegue auxiliar alguém, por exemplo, a deixar de fumar ou a deixar de beber, ou seja lá, né, qualquer outra iniciativa que ele pode ter em prol da sua saúde, mas quando você tem, por exemplo, uma legislação como a lei antifumo, você atinge toda uma população, né? Quer dizer, seja do Estado, seja do país. Então, também tem um grande impacto e é extremamente importante que a gente possa ter essas políticas públicas e que a gente possa ter atuação nesses dois âmbitos, né? Seja junto ao paciente, seja pensando num âmbito mais amplo do social. E, a partir de 2013, a gente começou a ampliar um pouquinho o foco, né? Quer dizer, pensando que toda a experiência que a gente tinha tido com o tabagismo no Brasil, que foi muito bem sucedida, né, com muita redução de prevalência de tabagismo no país, né, mais de 50% de redução a gente tem no número de fumantes no Brasil, a gente viu que isso poderia ser útil para outras causas também, né, outros fatores de risco das doenças crônicas, que são as que mais matam no Brasil e no mundo. Então, tanto a questão da prevenção do uso abusivo do álcool, a questão da promoção da alimentação saudável, que é um foco que a gente tem trabalhado agora mais recentemente, especialmente agora, né, em 2016, junto com outras organizações. Então, a gente passou a atuar com outros fatores de risco das doenças crônicas não transmissíveis, mas ainda com esse mesmo enfoque, né, do advocacy por políticas públicas eficazes de promoção e prevenção de saúde. Tá?
hoje a gente tem uma rede, né, que a gente começou lá atrás daquela maneira informal, como eu falei, e hoje essa rede cresceu, né, então são mais de 1.000 membros que a gente tem, tanto de organizações quanto de pessoas físicas. Eu já convido vocês a participar, quem tiver interesse, acesse o site, tem lá uma coisinha participe, é só se inscrever ali, não tem custo nenhum, né? A gente fala que quanto mais gente a gente tiver, mais força a gente pode ter, então é muito importante que todo mundo possa participar. E, de certa maneira, menos ativo ou mais ativamente, todos esses membros da rede participam das atividades e também de muitas das atividades de advocacy que a gente realiza. Então, a sociedade civil organizada e a população podem e devem contribuir para a promoção de políticas públicas efetivas, visando garantir que governantes e legisladores ajam de acordo com o interesse da sociedade em respeito às leis e à Constituição Federal. Então, numa breve, né, definição de advocacy, né, refere-se à realização de ações para a defesa de uma causa de interesse público. É assim que a gente entende, né, um conjunto de ações que vão ser realizadas em prol de uma causa de interesse público. E envolve uma série de estratégias, como, por exemplo, aí, né, a promoção de elaboração de leis e políticas, mobilização da população, capacitação de agentes transformadores e, principalmente, cobrar e fomentar a ação do poder público. Bom, acho que essa plaquinha talvez dispense apresentações, né? Quem é de São Paulo já conhece bem, e mesmo quem não é de São Paulo, acho que já viu várias vezes, né? Aqui mesmo, a gente, aqui atrás, né, tem uma delas aí. E, para a gente, acho que esse foi um grande case, né, de orgulho, de sucesso, que a gente se orgulha de ter contribuído para isso, e a gente vai ver um pouquinho como é que foi esse processo. Então, primeiro, essa questão do problema, das evidências que a gente tinha em relação ao fumo passivo, né? Fumo passivo não é só uma questão de incômodo ou de desconforto, fica cheirando o cabelo. Não, não é só isso, né? Quer dizer, ele realmente afeta a saúde de quem está presente em locais onde a fumaça não se dispersa, né? Além do próprio fumante, aquele que não fuma, mas que está num ambiente fechado com fumaça de cigarro, corre um grande risco de doenças e mortes associadas a doenças provocadas pela exposição à fumaça de tabaco. E o próprio problema do tabagismo é um problema bastante reconhecido aí, né, no mundo como algo muito impactante, porque são mais de 6 milhões de mortes anuais associadas a doenças tabaco-relacionadas, e, no Brasil, mais ou menos 147 mil mortes por ano associadas a doenças tabaco-relacionadas, num estudo que analisa 15 doenças. Na verdade, são muito mais doenças associadas ao cigarro. Então, esse número ainda é o mínimo que a gente tem, mas que a gente sabe que é até muito maior do que isso. E também havia um estudo do INCA mostrando que ao menos 7 mortes ao dia estavam relacionadas ao tabagismo passivo. Então, existiam evidências que não só o tabagismo ativo, mas também o passivo era a causa de mortes no país, né? Também existia já o consenso, né, de que então câncer de pulmão, doenças cardíacas, derrame cerebral estavam associadas também ao tabagismo passivo, não havia dúvida sobre isso, e que a separação de fumantes e não fumantes em locais fechados não era eficaz, né? Quem viveu aqui, acho que lembra muito bem disso, né, que em alguns locais havia uma separação só fictícia, né, como se tivesse uma plantinha ali separando uma área da outra. A fumaça, obviamente, ocupa todos os lugares e as pessoas estavam expostas a isso, especialmente os trabalhadores desses locais que não tinham como sair dali e passavam, às vezes, diariamente, né, horas do seu dia ali expostos a essa condição. Além disso, existia esse tratado internacional que eu mencionei no início, e uma das medidas contidas nesse tratado é a proteção à exposição ao fumo passivo através da proibição do fumo em áreas fechadas. Não se trata de proibir o tabagismo, nem nada disso, né? Quer dizer, é somente proibir em áreas fechadas onde a fumaça não se dispersa, e aí, então, protegendo a saúde de todos, não só do não fumante, mas também do próprio fumante, tá? Então, aí virou essa uma das metas, né? Quer dizer, quando a gente começou a trabalhar, bom, esse é um ponto que alguns países já estavam adotando, a gente já tinha uma experiência favorável internacional nesse assunto, e a gente queria que o Brasil também adotasse, né, uma legislação antifumo. Então, essa foi uma meta, né? Aí eu acho que quando a gente define a meta, também você tem que avaliar um pouquinho quais são as chances, quais são as perspectivas, né, como é que as coisas estão para que a gente consiga atingir essa meta. E aí nós tínhamos, né, tanto em nível federal, já um projeto de lei, na verdade,
que visava, né, ter uma lei antifumo, né, proibir o fumo em locais fechados, mas, ao mesmo tempo que tinha esse projeto de lei, tinha um outro, que era oposto dele, né, quer dizer, que dizia também de proibir, mas mantendo os fumódromos, ou seja, não ia adiantar nada, né? E os dois ficavam ali, um batendo no outro, e não conseguia se avançar, né? E a gente viu que, bom, está meio difícil aqui, né? Porque na hora que um avança, o outro vai, né, barra, e a gente não estava conseguindo nenhum avanço ali. Existe uma oposição da indústria do tabaco e dos aliados, né? Porque, obviamente, qualquer medida que vá ameaçar restringir o mercado da indústria do fumo recebe uma oposição, né? Seja direta ou indireta. A gente sabe que todas as medidas de controle de tabagismo no Brasil estão sendo questionadas na justiça, né? Mesmo medidas já antigas, como a proibição de publicidade na TV e tal, continua, né, existindo uma ação de inconstitucionalidade sobre isso. Então, existe uma oposição muito clara. E existe essa experiência local e internacional e lições aprendidas, né, mostrando que era possível adotar isso e que a gente poderia tentar, então, talvez, trabalhar em nível local, né? E aí consideramos o Estado de São Paulo, uma vez que ali existia já um grupo grande de pessoas interessadas nisso, né? Então, acho que um primeiro ponto importante é unir esforços, né? Todos nós trabalhamos, às vezes, contra coisas que são bastante difíceis, que envolvem questões não só de recursos financeiros, mas, às vezes, até oposição de grandes indústrias, por exemplo, e que, então, era importante ter essa união, né? E ali, um primeiro passo foi criar esse comitê estadual para a promoção de ambientes livres de tabaco e o lançamento do selo Ambiente Livre de Tabaco. Isso foi ali em 2007, antes da lei, que a gente pensou como é que a gente pode estimular esse tipo de discussão, já que a gente ainda não tem nada uma legislação sobre isso. E aí uma ideia foi lançar um selo que estimulasse as empresas que tivessem interesse em adotar, né, a medida de proibir o fumo nas suas áreas, nas suas dependências, e oferecer a essas empresas um selo em nome desse comitê, né, que envolvia a sociedade civil, envolvia governo, envolvia também a academia, que era também com apoio da Secretaria de Saúde de São Paulo. E, para nossa surpresa, isso foi muito bem recebido. Para vocês terem uma ideia, até hoje eu recebo o pedido do selo, sendo que a lei já está aí, né, desde 2009, mas até hoje as empresas pedem o selo. Então, é uma coisa que tem um impacto, às vezes, mediante as instituições, e isso contribuiu, né, porque era alguma coisa que você começa já a ter iniciativas antes mesmo da lei, né, iniciativas de proibição do fumo em áreas fechadas, você tem uma atenção da mídia, né, o selo está sendo conferido pela Secretaria da Saúde, junto com organizações da sociedade civil. Então, isso já, né, traz a ajuda na mobilização. A gente considera também bem importante, quando é possível, realizar pesquisas visando apoiar o advocacy, né? E pesquisas de opinião podem ser muito úteis para isso. Por exemplo, quando você faz uma pesquisa de opinião, você tenta averiguar se as pessoas apoiam, elas entendem essa proposta, qual é o problema, tem alguma coisa que não é bem compreendida, o que as pessoas querem, né? Então, a pesquisa de opinião pode ser bastante útil para isso. A gente tinha um grande apoio à proposta de uma lei antifumo, né? Então, se tivesse uma legislação que proibisse o fumo em áreas fechadas, você concordaria, né? Você apoia? E aí nós encontramos 88% da população geral apoiando esse tipo de proposta, antes mesmo da lei, então também essa pesquisa foi feita, e 85% entre fumantes, né? Mostrando que era um apoio generalizado, não só da população em geral, mas também dos próprios fumantes. Tá? E só uma dica, né, para reduzir custos, porque as pessoas podem pensar, mas fazer pesquisa é uma coisa muito cara, né? Pesquisa de opinião, você vai ter que contratar um instituto de pesquisa e tudo. E nós também lidamos com esse desafio, né? Então, a gente buscou uma forma também de reduzir custos, você fazer pesquisa carona, ou seja, uma pesquisa que já está em andamento, que o Instituto de Pesquisa já vai para a rua, e você pede para ele inserir uma ou duas perguntas relativas ao seu tema. Isso barateia muito o custo de pesquisa, né? Ou uma pesquisa compartilhada, não é uma pesquisa exclusiva para você, mas você compartilha com uma outra organização, também barateia bastante a questão de custo e facilita
para que a gente tenha isso. E, lógico, como eu estava vendo ali, né, vocês tendo os dados, isso também é uma fonte de interesse para a imprensa, né, e isso pode ajudar a disseminar a sua causa. Campanhas, né, também é alguma coisa que a gente vem trabalhando constantemente. Então, em relação a esse tema, nós fizemos essa campanha junto com o INCA, né, que foi focando a questão do trabalhador, porque, na época que se começou a discutir a proposta de uma legislação, as pessoas tinham um pouco daquela resistência e diziam: mas se você não está feliz com isso, vai para outro lugar, né? Não fica naquele restaurante ou bar. E não se davam conta de que o trabalhador não tinha essa opção, né? Não via muito o trabalhador, o garçom que estava ali, a pessoa que trabalhava naquele ambiente. Então, a gente criou essa campanha justamente com essa ideia de mostrar ali o garçom como um aspirador de pó, como se ele não fosse uma pessoa, né? Para justamente lançar essa imagem para as pessoas de que, olha, ali tem uma pessoa que não está conseguindo se ver livre disso e está sofrendo por causa disso, né? E aí a gente inseriu os dados da pesquisa, enfim. A mesma coisa, né? Reduzir custos, procura agências que possam fazer isso pro bono, a criação pro bono, a veiculação pro bono, né? Você procura fazer contato com veículos de comunicação e pedindo para que eles possam inserir isso numa programação, num vazio de programação. Normalmente, como é uma organização sem fins lucrativos, tem essa possibilidade. Então, também é uma coisa que a gente usa bastante. E eu vou ter que correr um pouquinho mais, porque ela me avisou que já estamos aí com 5 minutos finais. Mas tem a parte do advocacy direto, né, que a gente fala, que é o contato, a insistência para que você consiga, né, as audiências, por exemplo, com quem toma as decisões. Aí, no caso, nós insistimos durante muito tempo, né, com o governador, que na época era o José Serra, para conseguir uma audiência. Conseguimos, assim, tipo, brecha da agenda, vamos, né, e levamos isso. É claro que aí é preciso considerar que ele já tinha sido ministro da Saúde, já tinha um certo comprometimento com esse tema, né, foi o autor da lei que restringiu a publicidade, por exemplo, de tabaco na mídia. Então, era uma coisa que, para nós, também favorecia essa ideia de trabalhar em nível estadual. Bom, tem essa oportunidade, né? Vamos tentar conversar e vamos tentar levar isso. Levamos todos os argumentos e, um mês depois, mais ou menos, o governador propôs o projeto de lei. E aí tem todo o processo de acompanhamento desse projeto de lei, porque ele vai tentar, enquanto ele está tramitando ali na Assembleia Legislativa, você vai ter pessoas que vão tentar modificar o projeto, incluir emendas que vai distorcer totalmente a proposta, ou você vai ter aqueles opositores que vão dizer que não, isso vai criar um problema econômico para o país, vai trazer muito desemprego. Então, é preciso levar os argumentos, acompanhar, monitorar. Então, é como um filho que você vai, né, acompanhar durante todas as etapas para garantir que isso possa estar sendo preservado. Houve um momento em que a gente sentiu que a coisa podia ser engavetada, porque, a princípio, entrou com urgência, depois não tinha mais urgência, ninguém mais falava no projeto, e a gente falou: nós temos que fazer alguma coisa. Pegamos esse grupo do comitê, arrumamos umas fantasias de caveira emprestadas, fomos lá para frente da Assembleia para falar: olha, enquanto vocês não decidem, as pessoas estão morrendo, né? E aí, vejam ali em cima a foto, por exemplo, também da atenção que a gente acabou recebendo na mídia em função disso. Então, é preciso persistência, é preciso criatividade, é preciso flexibilidade. Às vezes, olha, não está dando por essa porta, vou tentar por essa outra, e isso faz com que, às vezes, você tenha mais chances. Aqui, várias coisas na mídia também surgiram em oposição a esse tipo de proposta de lei, mas o monitoramento que a gente fazia também foi importante, né? Então, nesse caso aí, a indústria Souza Cruz tinha no relatório social dela o patrocínio às organizações que estavam lá contra a lei. Então, isso também saiu na imprensa, né, acabou contribuindo aí para que a oposição acabasse ficando mais fragilizada, porque se viu que as pessoas que estavam lá defendendo, na verdade, estavam sendo pagas para isso, né? E aí, finalmente, conseguimos a lei antifumo em 2009. São Paulo adotou a lei, e depois a gente teve, como um efeito dominó, vários outros estados também adotando a lei, né, como aí Minas Gerais, usando aí o mesmo logo do mapa, né,
da região, Paraná, e até esse lugar que é um município, Xanxerê, de Santa Catarina, também usou a mesma ideia, né, do mapa para criar sua lei antifumo. Eu não vou entrar aqui porque não vai haver tempo, mas a gente depois a batalha continua, né? Quer dizer, a ideia era ter essa proteção para todos os brasileiros, não só para as pessoas de São Paulo ou desses estados. Então, foi uma grande ação no sentido de tentar conseguir uma lei nacional, que foi finalmente aprovada em 2011. É outro case de advocacy, né? Que eu acho que, numa outra ocasião, a gente também pode mencionar. Mas nada é fácil, né? Mesmo com uma boa implementação em São Paulo, e a gente tendo uma lei nacional aprovada em 2011, o decreto regulamentador só saiu em 2014, 3 anos depois, que é o decreto que define quem vai fiscalizar, se não estiver cumprindo, quem é que vai, né, qual vai ser a punição. Então, é extremamente importante para que a lei funcione. Isso demorou bastante e, de novo, tudo isso requer muito trabalho de advocacy. E aí, só para finalizando já, né, a gente só vai apresentar alguns dados de eficácia da lei, como foi importante, né? Então, estudos mostrando a melhora da qualidade do ar, tanto na redução de monóxido de carbono quanto a nicotina no ar, antes e depois da lei. São Paulo, em 2010, segundo a pesquisa Vigitel, né, tinha 20% de adultos fumantes, em 2014 isso reduziu para 14,1%. Não era o objetivo principal da lei, né, de fazer com que as pessoas parassem de fumar, a ideia era proteger as pessoas do fumo passivo, mas muitas pessoas, a partir de toda essa discussão, se sensibilizaram, buscaram ajuda e tentaram parar de fumar. Em 2014, tem esse dado de 99,7% dos estabelecimentos cumprindo com a lei, né, segundo a Vigilância Sanitária de São Paulo. E, em 2016, esse estudo do Instituto do Coração mostrou uma redução de 12% nas mortes por ataque cardíaco em São Paulo, associados à lei antifumo. Então, mostrando aí um impacto muito grande dessa lei na saúde. E a lei nacional, como eu falei, ela está implementada há menos tempo, né, a partir de 2014, propriamente, mas a gente tem também um apoio maciço de pessoas à lei, tanto fumantes quanto não fumantes. Aí uma pesquisa que foi feita em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. E aquele dado, né, que eu acho que aqui, especialmente nesse congresso, é muito importante, que é depois de décadas de crescimento da mortalidade masculina por câncer de pulmão, pela primeira vez esse dado mostra uma redução, né? E, inclusive, vem sendo reconhecido pelo próprio Instituto Câncer, que faz essas análises, né, que a lei antifumo é um dos fatores que contribuiu para essa redução, né, assim como outras medidas de controle do tabagismo. Então, é um exemplo, né, de sucesso, é um exemplo que eu acho que tem uma importância para outros fatores de risco também. E aqui eu acho que eu termino com esse convite, né? A gente tem o movimento Todos Juntos contra o Câncer, existe uma declaração que, quem não conhece ainda, eu convido a conhecer e ler, né? Está sendo distribuída, aí, acho que, inclusive, na malinha de vocês, todos têm. A ACT, que trabalha mais com prevenção, contribuiu e vem contribuindo mais no que se refere à área de prevenção, mas tem todas essas outras áreas ali, e que eu acho que esperam para que todos nós possamos nos unir, de fato, para fazer advocacy, que a gente tenha as metas ali definidas nessa declaração alcançadas. Então, acho que isso é uma tarefa para todas nós, né? Obrigada. Obrigado, Mônica. Eu acho que, de fato, a gente reconhece aqui muito do que falamos anteriormente, né? Um tema claro, objetivo bem definido, identificados os tomadores de decisão, quais eram os ativos e as necessidades necessárias para colocar a agenda na pauta do dia, quem eram os parceiros e, por fim, metas e indicadores bastante contundentes. Eu acho que é um caso clássico de advocacy e muito bem, não apenas estruturado, mas conduzido. Parabéns, Mônica. Eu gostaria de chamar o Edu, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, para contar também um pouquinho sobre o caso vencedor dessa organização. E um aviso, quem tiver perguntas pode direcioná-las para as meninas de amarelo ali, à minha esquerda. Edu, a bola é sua. Bom, o Rodolfo estabeleceu aí um parâmetro, aí, alguns passos.
E o primeiro caso apresentado aqui foi muito bom. E, enfim, agora estou com uma missão bem difícil aqui para apresentar um esforço nosso e que eu percebi que seguiu aí muitos desses passos, né? Tem uma parte que de fato, a gente consegue planejar para um processo de advocacy, e outras que você precisa estar preparado, você precisa estar com uma proposta bastante adaptativa para lidar com as questões que emergem, e que não são poucas, os desafios não são simples. E aqui eu chamo a atenção eu fui apresentado como Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, mas vou falar sobre o núcleo Ciência pela Infância. Eu acho que isso também já tem a ver com o caso que eu vou apresentar. Tá? Então, a ideia, a Fundação iniciou em 2007. A Fundação tem 50 anos, atuou por 40 anos na área de apoio a pesquisas no campo da hematologia. Surgiu em função da morte da Maria Cecília, filha do Dr. Gastão Vidigal, em razão de uma leucemia, e a família tomou a decisão de apoiar essa causa. No início, quando a segunda geração assumiu a fundação, a ideia foi mudar o foco e passar a apoiar uma nova causa. Então, a causa da primeira infância. Primeira infância, para quem não sabe, acho que a maioria de vocês deve ter uma ideia muito clara, mas é o período que vai da gestação até o 6º ano de vida, tá? Considerando aí a vida intrauterina do bebê como uma fase já de desenvolvimento importante da criança, né? Então, em 2011, nós tínhamos alguns desafios, né? Pouco conhecimento da sociedade e dos gestores públicos sobre as questões do desenvolvimento infantil, sobre a importância da promoção do desenvolvimento infantil, o foco dos programas governamentais na sobrevivência e no cuidado, que isso, sem dúvida, é relevante. Mortalidade infantil é um tema importante para, acho que, todos os estados brasileiros, e para alguns estados mais importante ainda. Mas essa questão da sobrevivência com o desenvolvimento, ela deve conviver, né? É importante trabalhar a sobrevivência e desenvolvimento de maneira integrada, né? E nós tínhamos políticas públicas setorizadas, ou seja, tem a saúde cuidando da gestante, tem a creche cuidando da criança, a assistência social cuidando das famílias mais vulneráveis, e muito pouco diálogo entre essas instâncias no que diz respeito à promoção do desenvolvimento infantil. Então, esse é o problema, né? Então, percebi que eu já cumpri um dos passos aí sugeridos, né? Esses eram os nossos desafios. E, na época, nós estabelecemos como meta, né, buscar consenso científico sobre o tema e traduzir conhecimentos sobre o desenvolvimento infantil. Traduzir no sentido de elaborar mensagens que a população compreendesse, que quem toma decisão em política pública compreendesse também, né? Sair do espaço hermético da linguagem científica, né? E preparar lideranças para a criação e qualificação de projetos de políticas públicas. Então, a percepção que nós tivemos é que, para que os tomadores de decisão pudessem, de fato, estar conosco nessa causa, era preciso um processo formativo. E eu vou apresentar muito um recorte desse como se deu esse processo formativo e o que isso gerou aí em termos de políticas públicas, né? E a ideia foi, Fundação Maria Cecília não dava conta de fazer isso sozinha. Então, foi a ideia de reunir um grupo de instituições. Então, o Hospital Pediátrico Sabará, acho que a maioria de vocês conhecem, tem uma atuação importante aí no campo da infância, da pediatria e do desenvolvimento infantil. A medicina da USP também tem alguns departamentos com ótimos trabalhos nessa área. O INSPER
é uma instituição que está mais no campo da economia e da administração, e agora de engenharia, mas tem um grupo de estudos econômicos na área de educação muito importante, então, e até porque a questão do desenvolvimento infantil traz impactos importantes na produtividade, isso já foi comprovado aí por economistas. A Universidade de Harvard tem um centro de desenvolvimento infantil que tem um trabalho muito interessante, que buscou parceiros do Brasil para uma atuação nessa linha, e nós nos associamos a eles. E tem o escritório da Universidade de Harvard aqui, que é um centro de estudos latino-americanos, que fica aqui em São Paulo, que também se uniu a nós nesse esforço, né? Então, e esse grupo decidiu não trabalhar pelas suas marcas, mas criar uma marca que fosse a marca que foi quem é que está advogando pela causa, né? Que é o Núcleo Ciência pela Infância, que foi entendido aí como uma iniciativa de impacto coletivo pela primeira infância. E aqui tem algumas características desse grupo, né? Nós tínhamos uma agenda comum. Nós criamos uma sistemática de avaliação compartilhada, toda uma governança e uma forma de comunicação contínua, um reforço sistêmico de atividades, ou seja, uma ação que a Fundação Maria Cecília faz pela primeira infância, a Faculdade de Medicina também faz, o INSPER também faz, então é uma forma de você reforçar a mensagem, né? E aqui o ponto-chave, que é como reunir as lideranças que pudessem catalisar as ações, né? Bom, a nossa estratégia ela foi estruturada em 3 eixos, né? Liderança, geração de conhecimento e atenções aí voltadas para a primeira infância. E aí, aqui acho que está um dos eixos aí, dos componentes que foram muito importantes para o programa. Nós criamos um programa de liderança que nós já tivemos 5 edições, que é um curso que acontece naquele Centro de Desenvolvimento Infantil na Universidade de Harvard. Ele acontece lá por 1 semana, depois tem 3 meses de follow-up, de acompanhamento dos participantes, e termina aqui no INSPER. E nós levamos para esse curso lideranças que são tomadores de decisão de políticas públicas e também representantes do Congresso, né, deputados e senadores. E aqui tem um ponto importante. Nós cedemos bolsas, mas não cedemos bolsas para parlamentares. Então, os parlamentares participavam desse curso, pagando pelo curso, com a verba de treinamento que eles têm. Então, nós achamos que seria um uso interessante dos impostos que todos nós pagamos para participar de um curso desse, que basicamente cobre o custo, não tem aí uma lucratividade nessa atividade. Bom, os participantes se estruturam em grupos nesses cursos e montam planos de ação. Esses planos são apresentados aqui no final do curso e depois nós acompanhamos a implantação desses planos. E aqui é como se deu percentualmente aí a participação dos diferentes grupos no curso. Deixa eu só passar isso rapidamente. E aqui tem alguns exemplos de projetos que saíram do curso. E eu quero destacar o marco legal da primeira infância, que foi a ação dos parlamentares. Tá? A partir do curso, formou-se uma frente parlamentar pela primeira infância. Esse grupo trabalhou aí num projeto de lei, e a cada curso, novas ações, esse grupo crescia, e novas ações para a estruturação desse projeto de lei se desenvolveram, né? Então, e só aí um breve histórico, nós começamos em dezembro de 2013, o projeto foi apresentado na Câmara.
Em dezembro de 2014, ele foi aprovado por unanimidade. Em dezembro, houve um recurso. É importante, eu acho que nessa trajetória, né, as dificuldades que surgem, o recurso ele foi feito por uma ação de lobby empresarial, porque um dos pontos aí do marco legal é a extensão da licença paternidade, de 5 para 20 dias. Ou seja, é fundamental para a gestante contar com o apoio da família logo após o nascimento do bebê. E tem o marco, ele prega que o pai deve participar do pré-natal, ele tem que ser um pai elegível para ter acesso a essa licença, ele tem que ter participado de cursos, ele tem que estar comprometido a ficar, de fato, estar apoiando a mãe, né? No caso, aí, a parturiente, aí, o bebê quase acabou de nascer durante 20 dias, e aí houve esse lobby por parte das empresas. Só que, nessa linha das pesquisas, nós já havíamos feito um estudo, encomendado um estudo com economistas da FIP, que comprovavam que o impacto, do ponto de vista econômico, nessa licença, ele era muito pequeno. Tá? Se você considera o ciclo de vida de um homem e o número de filhos que ele vai ter, hoje, pelas estatísticas, né, 2,5, essa é a estatística média de filhos por família, ao longo de 35 anos, o impacto desse afastamento dele no trabalho por 30 dias a mais é muito pequeno, né, em termos de produtividade. Agora, e o fato dele poder participar da gestação, estar mais próximo, ele pode voltar até mais motivado para o trabalho e produzindo ainda mais, né? Nós conseguimos reverter essa situação, o projeto foi remetido ao Senado, foi aprovado pelo Senado e a lei foi sancionada no início desse ano, né? Vocês devem ter acompanhado, nós conseguimos aí uma boa cobertura na imprensa. Bom, o que contribuiu para que esse processo acontecesse da forma como aconteceu, né? Acho que o tema da primeira infância é um tema que existe uma grande convergência, nós não tínhamos dificuldade com partidos, não tem partido que não apoia a primeira infância, né? Então, esse grupo que nós levamos para Harvard sempre foi um grupo de diferentes partidos e que assumiram aí a primeira infância como um tema relevante, né? Então, a frente parlamentar como propulsor, esse discurso técnico na coalizão, então nós conseguimos, de fato, trazer conteúdos e preparar esses parlamentares para poderem também advogarem sobre o projeto. Tinha uma liderança importante, que é o deputado Osmar Terra, que ele é pediatra, teve um trabalho importante no Rio Grande do Sul nessa área, hoje é o ministro do Desenvolvimento Social. E a estratégia, né, que é essa formação na Câmara, e uma mobilização que foi muito além, né, desse grupo. Nós participamos, trabalhamos muito com a rede de garantia de direitos também, para estarem juntos nessa iniciativa. Bom, agora, essa lei aprovada em março, nós tínhamos uma oportunidade importante, que é para fazer a lei acontecer, ou seja, aprovar a lei é um passo. Agora tem um trabalho de vigilância e de continuidade da estratégia de advocacy, que na verdade, acho que é quando a brincadeira começa, né? Então, nós apoiamos, agora em 2016, 3 campanhas para candidatos. Uma que foi estruturada por um outro grupo, a Undime, a União Nacional de Dirigentes da Educação, né? São secretários de educação do país todo, e que se juntaram para uma campanha para priorizar a primeira infância. A Rede Nacional da Primeira Infância
é uma instituição também que congrega 200 organizações que trabalham com primeira infância no Brasil. Também vem trabalhando aí numa campanha. E a RAPS, que é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, que incluiu na agenda de sustentabilidade dos municípios a questão aí da primeira infância, né? Então, essa é a ação que essas são ações que nós estamos apoiando nesse momento, né? E eu vou fechar aqui a minha apresentação com uma parte dessa campanha, que é um vídeo de sensibilização para a população. Aí eu estou aqui já no Advocacy tentando sensibilizar vocês para pensar aí no voto que vocês vão dar aí no domingo. Tá? Você sabia que no Brasil vivem 60 milhões de crianças e adolescentes? 1 a cada 10 brasileiros são bebês ou crianças de até 6 anos. E é nesse começo da vida, através da interação com outras crianças e adultos, que a criança desenvolve suas capacidades afetivas, psíquicas e sociais. É dever de todo prefeito estar comprometido com um plano municipal pela primeira infância, que foi determinado pelo Marco Legal da Primeira Infância e coloca em prática os direitos das crianças. Mas nem todos conhecem a importância desse plano pelas crianças da primeira infância, e muitas cidades brasileiras ainda não têm um. Se as crianças ainda não podem reconhecer e exigir esses direitos, cabe a nós, adultos, lutar por eles. Mas como saber se na sua cidade as crianças pequenas têm sido prioridade absoluta? Fique de olho. No seu município, os bebês e crianças têm direito a espaços públicos para brincar e conviver, além de ter acesso às manifestações artísticas de sua comunidade. Todos eles têm direito a frequentar creches e pré-escolas com infraestrutura e proposta pedagógica adequadas. Os profissionais que atendem nossos pequenos cidadãos têm o direito de se formar e se atualizar em suas áreas, seja ela saúde, educação, assistência social ou tantas outras. É também dever municipal apoiar pais, mães e famílias para que eles possam cuidar e educar seus filhos com responsabilidade e afeto durante toda a gestação, parto, pós-parto e anos seguintes. Bebês e crianças manifestam seus sonhos e interesses por diferentes linguagens. Devemos deixá-los expressarem suas vozes, respeitando e escutando o que eles têm a dizer. Eu peguei um dos meus neném. Saiba se sua cidade tem um plano municipal pela primeira infância e exija esse direito. Investimento na primeira infância é investimento na humanidade. E ele é essencial para o desenvolvimento de nossas crianças, os adultos que elas se tornarão e o futuro da sociedade. Saiba mais sobre o Marco Legal da Primeira Infância e sobre planos municipais pela primeira infância no site www.primeirainfancia.org.br. Obrigado, Eduardo. Eu queria ressaltar alguns aspectos, eu já cumprimentando pela estratégia, mas o Eduardo trouxe um aspecto importante. Um bom diagnóstico preliminar é fundamental para a gente estruturar a estratégia da nossa causa. E ao buscar o consenso científico, criou-se um ambiente de grande pressão para os formuladores de políticas públicas, porque contra fatos realmente não há argumentos. Então, ter estudado o ambiente da causa e obtido o consenso científico, o passo seguinte, que foi preparar as lideranças, o caminho já estava pavimentado, né? Esse trabalho também da coalizão é muito interessante, porque vimos 2 casos onde juntamos forças para fazer com que a nossa causa ganhasse projeção, relevância e velocidade. Novamente,
causas individuais são necessárias e muito importantes, mas quando a gente se une, a gente fortalece a nossa ação, influenciando políticas públicas, né? Eu acho que o marco legal da primeira infância mostra o sucesso dessa estratégia. Uma das ações que o Eduardo trouxe também contemplava uma iniciativa de lobby, né? E qual é a diferença do lobby, que é uma ação legítima, e o que acontece no Brasil, travestido de lobby, não é lobby, é crime de influência, de corrupção, enfim. Mas o lobby, que é uma ciência e uma disciplina legítima, ela se dá quando você vai diretamente ao formulador da política pública com uma agenda. Já o advocacy envolve outros atores da sociedade, para que, quando nós cheguemos com a nossa agenda política, a sociedade, formadores de opinião, já tenham discutido e o formulador já saiba do que se trata, né? Ambas estratégias importantes numa ação de advocacy. Eu diria que advocacy é continente e lobby é conteúdo. Eu vou convidar, então, o Moisés para apresentar o seu caso. Bom dia a todos e a todas. Não liguem para um nervosismo durante a apresentação. Eu fui parar na Avenida das Nações Unidas, em São Bernardo, inicialmente. Mas a gente aprende, né? Morando lá no Nordeste, vindo para cá, a gente um dia vai conseguir chegar aqui e se localizar. Eu sou Moisés Toniolo, portanto, vocês sabem que eu não sou Ronald, que é o nosso presidente do Conselho Nacional de Saúde, a quem hoje tem a grata missão de ter passado essa responsabilidade para mim. Eu sou novo no Conselho Nacional de Saúde, portanto, perdoem qualquer coisa, ainda estou aprendendo, mas nos foi passada uma tarefa que seria assim, diante dos cases que foram repassados aqui, que são muito interessantes, a nossa experiência é como Conselho Nacional de Saúde, verificar de que forma a gente vai poder dialogar sobre advocacy na perspectiva da gente tentar ampliar espaços de controle social, de participação social, de interação principalmente entre a gente, né? E de que forma o Conselho Nacional pode ajudar, principalmente nesse evento aqui que a gente está discutindo a luta contra o câncer, né? Acho que isso é muito importante, porque por mais que eu, Moisés, enquanto ativista, eu seja do movimento de luta contra a AIDS, eu represento no Conselho Nacional de Saúde a ANAIDS, a Articulação Nacional de Luta contra a AIDS, e o meu movimento seja um movimento de pessoas vivendo com HIV/AIDS, toda a nossa trajetória de advocacy, né, de controle social e tudo mais, poderia ser explicitada aqui. Eu tinha até a apresentação sobre o que a gente faz com as nossas ONGs, as nossas redes e movimentos, mas aqui a gente tem que falar um pouquinho de como está o Conselho Nacional e como potencializar a luta contra o câncer, né? Então, assim, eu não sou expert em câncer, mas vocês vão ver que a nossa experiência para lidar com a advocacy vai nos fazer ter que interagir uns com os outros. A gente vai ter que conhecer da experiência do outro, a gente vai ter que lidar com diversas entidades das patologias, que é o espaço ao qual eu vou ter que falar um pouquinho aqui, e isso vai ser interessante, acho que para todos, tá bom? Então, no debate, acho que a gente vai ter coisas bem legais para fazer. Essa é uma apresentação que Ronald me passou e eu me permiti fazer algumas inferências, né, dialoguei com... Eu tenho que agradecer a Júlia Peters, a nossa amiga Andréia, da Abrale, que fez essa intermediação para que a gente pudesse estar aqui enquanto Conselho Nacional. É uma apresentação do Ronald, que eu me permiti que a gente já colocasse algo sobre a comissão intersetorial, sobre políticas de pessoas com patologia, do Conselho Nacional, porque é aí o espaço onde a gente vai ter as entidades, né, que lidam com câncer para a gente poder interagir uns com os outros.
Basicamente, essa é a missão do Conselho Nacional de Saúde, né? Defender o SUS, os seus princípios e diretrizes. A gente não está lidando com uma coisa muito diferente. Ela vai dizer, mas eu tenho plano de saúde privado. Não interessa, quem tiver isso, está na saúde suplementar e faz parte da regulação da nossa saúde pública aqui nesse país, né? Então, a gente continua, mesmo na saúde suplementar, a gente continua regulado pelo SUS, claro e óbvio. E a nossa tarefa muito boa e que já começa a cair no que a gente está discutindo hoje aqui, é não só participar da formulação e do controle da execução da Política Nacional de Saúde. Aqui seria o caso da gente verificar como está a política de atendimento às questões do câncer, né? A gente está focalizado em câncer, então nós vamos ter uma política nacional relacionada com câncer. A gente precisa de entidades que estejam antenadas com isso e verifiquem como é que está a construção da política em geral, né? Mas, enquanto Conselho Nacional, enquanto controle nacional, a gente também vai ter que fazer isso, mobilizar a sociedade brasileira em defesa do direito à saúde, e o direito à saúde visto como coisa mais ampla, visto como direito humano, portanto, inalienável, né? E ainda por cima a gente tentar articular as instâncias do controle social, né? Ir para as conferências, ir para os conselhos de saúde, mas também de participação social. Ou seja, se eu não estou num conselho, se eu não participo de conferência, de que forma a gente vai priorizar outros espaços também de articulação nossa, interna, enquanto movimento social? Isso é bem importante para a discussão. Aqui a gente traz as diretrizes da 15ª Conferência Nacional de Saúde. Ela está organizada em eixos, como vocês vão ver. O eixo 1, direito à saúde, garantia de acesso e atenção de qualidade. O eixo 2, participação social, que já vai para aquilo que a gente discute aqui. Valorização do trabalho da educação em saúde no eixo 3. Educação em saúde é algo interessante, porque quando a gente trabalha com comunicação e informação de saúde, a gente está fazendo educação em saúde, né? Pouca gente entende essa conceituação, mas a gente está lidando com dados, com informações, isso é muito importante. No eixo 4, nós temos o financiamento do SUS e a relação público e privado. Como é que está o atendimento aos pacientes com câncer na iniciativa privada e também no SUS? A gente vai ter que saber como é que está essa relação no atendimento, porque isso interfere sobre a qualidade, né, do acesso em qualquer um dos âmbitos, né? Então, isso é algo que saiu como diretriz também, né, no eixo 4. No eixo 5, a gestão do SUS e os modelos de atenção à saúde. Será que a atenção em saúde que nós temos no SUS é aquela que a gente quer, é aquela que a gente sonhou quando começou a criar esse sistema? Pode até não ser, pode ter um monte de gente que classifique, desqualifique, critique, mas, de qualquer forma, todos nós pagamos impostos nesse país e, portanto, temos que estar junto na construção. O SUS ainda é um modelo de um sistema em construção, por mais que ele tenha 26 anos, né, agora em 2016, mas a gente ainda está construindo. E o mais importante é que ele é a política de saúde, a maior política de participação social no Brasil. Nenhuma outra área de governo tem a política de participação social como tem o SUS. Então, a gente pode ter um monte de crítica. O SUS é assim, é assado, é feito para pobre. Tem gente que ainda critica desse jeito, né? Mas o SUS é muito utilizado por quem é rico, por quem tem plano privado de saúde, por quem o plano negou alguma coisa, e daí depois quem é que teve que ajudar? O público. Isso não é falado. E nem essas pessoas que usam dessa forma falam bem do SUS. É o mais engraçado, porque a gente tem a cultura no nosso país de usar e não valorizar. A gente perde o contexto histórico daquilo que é o maior patrimônio que nós temos nesse país, que é o Sistema Único de Saúde, né? Ainda como diretriz, o eixo 6 vai tratar especificamente da informação, a educação e política de comunicação no SUS. Isso aqui é algo bem interessante quando a gente for lidar com os dados sobre câncer, por exemplo, né? A gente estar atualizado, ver como é que são os sistemas de informação deste país, que dados que a gente tem,
Como está o fenômeno da subnotificação? É algo que a gente precisa lidar, né? Como a gente vai regular a questão de que tem pessoas que são atendidas no setor público e como fica a questão também de pessoas que são atendidas no plano privado, mas muitas vezes a gente não tem informação sobre este âmbito. É algo que a gente vai ter que lidar. No eixo 7, ciência, tecnologia e inovação no SUS é algo que também nos afeta no campo da luta contra o câncer, porque a gente vai precisar de inovação tecnológica, seja em equipamentos, seja em insumos, seja em medicamentos. Né? Nós estamos agora para vivenciar no STF a discussão sobre judicialização. É algo imprescindível a gente colocar que dentro da judicialização, por causa dessa área aqui, a gente pode ter vidas sendo ceifadas porque pode se negar um direito constitucional. É algo incrível. Nós temos a boa e a má judicialização, e todo mundo quer colocar num campo só como se fosse uma coisa única. Não, a gente vai ter que tratar dessas coisas todas enquanto controle social. E, principalmente no eixo 8, que é um eixo muito importante, as nossas reformas democráticas e populares do Estado, principalmente agora nesse exato momento, onde nós estamos num governo, e aí, isso é bem fala de Conselho Nacional, eu tenho a grata satisfação de estar aqui hoje nessa sala com outras conselheiras nacionais de saúde, como Paula Jones, como a nossa amiga aqui, Laura. Então, como Conselho Nacional, nós temos a clara noção de que o SUS está em risco, todo o modelo de saúde que a gente pretendeu está em risco, pela instabilidade política. Não adianta mudar pessoa política se não se muda em estrutura, se não se faz grandes reformas nesse país, que a gente precisa, né? O contexto da corrupção está aí, o Estado democrático de direito está, nesse exato momento, sendo lesado para todos nós, os nossos direitos de cidadania podem cair por terra em alguns momentos a seguir, assim, daqui a segundos a gente pode ter isso, novas PECs, novos PLs. Tudo isso nos interessa, porque a gente está defendendo o Sistema Único de Saúde, que também regula o sistema privado. Né? A gente vai ter que verificar como é que se reduzem as desigualdades sociais, como é que estão as reformas democráticas desse nosso país, porque envolve o sistema fiscal, tributário, envolve a questão da reforma política, todas as reformas, a previdenciária, tudo isso irá nos afetar. Né? Então, é muito mais amplo. E nós estamos antenados. Aqui nós temos, então, um manifesto em defesa do SUS, que o Conselho Nacional tirou agora em julho, isso é muito importante, principalmente contrapondo a questão da PEC 241, que, para quem não tem noção ainda, quem não viu, mas a discussão já está bem forte, teve várias mesas que trataram disso maravilhosamente, os nossos ex-ministros que estiveram aqui, a gente aplaudiu muito a fala deles. É importante dizer, vamos ver no que vai dar tentar congelar os gastos da saúde desse país por 20 anos, com base no gasto de 2016, é isso a PEC 241. É congelar, com base nos gastos de 2016, por 20 anos a saúde pública, aquela que financia a política nacional de câncer. Estão entendendo onde é que vai dar a questão? Né, da gente fazer advocacy, da gente fazer participação social, vai afetar todos. Nós não podemos brincar. Vocês acham que só o sistema de saúde privado irá dar conta de resolver, então, para os pacientes com câncer aquilo que eles precisam? Se quando é negado um direito, onde é que os pacientes com câncer vão parar? No SUS. E aí? Temos que ter a exata noção dos perigos que a gente está correndo, né? De ferir a Constituição no seu artigo 196, né, que é o direito à saúde. Aqui a gente é favorável à PEC 01, que é aquele famoso movimento que a gente fez do Saúde mais 10, querendo que a nossa saúde tenha, conforme outros países, nós temos outros países, já, não sei se vocês participaram de painéis, que falam assim, nós temos outros países no mundo que têm saúde pública, mas ela é financiada conforme
assim, não basta só pagar impostos. Os impostos têm que ser devolvidos para áreas sociais que a gente precisa. E tem países que fazem esse retorno de uma forma satisfatória. O Brasil não. A gente está há muito tempo tentando ver se o SUS, que todo mundo critica, recebe o financiamento que ele merece para dar conta da saúde universal, integral e equânime de todos os cidadãos e cidadãs brasileiras, conforme ele está preconizado na Constituição. E isso não é uma proposta de governo A, B ou C. Não é de governo de mulher, de homem. É uma proposta de Estado que a gente quer ver financiada adequadamente, né? Então, a gente contrapõe o que é a proposta da PEC 241 com aquilo que a gente precisa, a PEC 01. Porque enquanto a PEC 241, por motivo deste governo atual que substituiu a presidenta, começou a fazer todos os mecanismos para levar isto para aprovação, e depois de uma aprovação em plenária, paralisou lá. Por quê? Porque não se quer financiar o SUS. A gente quer desfinanciar e dizer, agora o que vai resolver tudo é a lógica privatista. Eu não vou arriscar, eu não vou jogar os dados para ver o que vai dar certo ou não. Eu sou cidadão e eu quero o meu direito, né? Isso é algo que a gente tem que falar para os outros. Nós temos também o Plano Nacional de Saúde, que é um instrumento fundamental para a gente conhecer o SUS e como é que a gente vai lidar de agora a 2016 até 2019 com os nossos desafios na saúde. Os nossos desafios são muitos. Não é só sustentabilidade, é gestão na área de saúde, é dizer como é que pode alguém ser secretário, ser ministro e tudo mais, sem ter conhecimento da área de saúde. Bom, se pode botar um engenheiro como ministro, então bote um faxineiro também, eu quero ver como é que vai ser a experiência. Vamos tensionar para isso? Vamos começar a botar qualquer um, mas vamos botar pessoas que queiram fazer algo pela saúde, e não só brincar com a saúde, né? Isso tem a ver com o Plano Nacional de Saúde que a gente pretende ver. É algo muito sério para a gente não conhecer. Eu convido vocês todos a conhecer profundamente o nosso plano de saúde, porque ele vai também debater a questão do câncer lá dentro. Ok? Nós tivemos a 20ª Plenária Nacional dos Conselhos de Saúde, entidades e movimentos sociais e populares. Isso é bem importante, porque qualquer entidade de luta contra o câncer pode participar desses momentos que o Conselho Nacional tem chamado. Não é só as entidades que estão como membros do Conselho Nacional de Saúde. São momentos onde a gente vai discutir a saúde de uma forma mais ampla, de uma forma solidária entre nós. Não interessa se eu milito na causa da AIDS. Na causa da AIDS eu vou ter que ser solidário à causa do câncer e vice-versa, e a gente vai ter que, né, se construir nessa solidariedade que é necessária, né? Aqui nós temos o nosso banner de como é que foi, né? Nós discutimos o SUS do tamanho do povo brasileiro, porque o SUS é para todos, não vai ter segmento com mais ou menos saúde pública no país, é para todos mesmo, né? Foi de 24 a 25 de agosto, aqui algumas cenas, as mesas que a gente discutiu, essa apresentação vai ficar para vocês, mas por causa do pouco tempo a gente vai dar uma corrida, tá bom? Nós estamos preocupados com as eleições municipais agora, que vão ocorrer. Se vocês ainda não têm os seus candidatos, pensem bem. Pensem bem. Nós temos dito, principalmente aquilo ali, o candidato que não tem histórico e nem compromisso com o Sistema Único de Saúde, não tem o nosso apoio e nem terá nosso voto. Eu, Moisés, não irei repetir meu voto com quem já se mantém no poder há muito tempo, e na hora de buscar pensar na saúde, acaba criando leis, projetos contra a saúde. Isso não é buscar, digamos assim, o bem comum de todos nós que somos cidadãos. Então, eu, Moisés, particularmente, não voto mais nesse tipo de candidato. Ok? Aqui tem toda a nossa carta sobre as eleições. Aqui é a nossa manifestação sobre os planos de saúde acessível, essa proposta linda, maravilhosa, que só podia ter saído mesmo de um profissional conforme é o nosso ministro nesse exato momento, né? Nós tiramos uma resolução sobre isso, se posicionando contrário, claro, a qualquer proposta de criação de planos de saúde, a exemplo do grupo de trabalho que, nesse momento, está pensando isso, né? Lá no Ministério da Saúde, estabelecido por essa portaria que está citada aqui, tá bom?
E, por último, falar para vocês o que é a CIASP, né? A Comissão Intersetorial de Atenção à Saúde de Pessoas com Patologia, que ela é instituída agora nesse ano, em 2016. Ela era a CIADAIDS, a Comissão Intersetorial de Políticas de AIDS, Tuberculose e Hepatites Virais. Nós conseguimos mudar, a gente ampliou muito mais essa comissão para que agora a gente tente tratar de todas as patologias possíveis. É um desafio enorme, vocês vão ver, porque agora são todas as patologias que estiverem no Conselho Nacional, rancenias e câncer e tudo mais, nós vamos ter que nos dividir solidariamente no foco de atenção que a gente precisa dar específico de cada uma. Mas é algo que a gente vai ter que construir junto a partir agora de 2016. Principalmente porque a gente fala de universalidade, integralidade e equidade. A gente não vai ter que ser... AIDS não vai poder ser a prima rica do SUS, como a gente já falou há tempos atrás. Não é mais, né? Mas nós temos as patologias ricas e as patologias pobres. Tuberculose, doença de pobre, ninguém quer tratar da tuberculose. A gente vai ter que começar a contrabalançar essas coisas, né? Então, vamos lá. Aqui o Conselho Nacional tem isso, tem essa comissão redefinida agora. Nós vamos fazer um planejamento estratégico para ela, né? Mas ela é fruto do planejamento estratégico do Conselho Nacional agora, nesse exercício. E aqui eu trouxe para vocês darem uma olhada depois, quais são as entidades que estão constituindo essa comissão nesse exato momento. Eu acho que essa é a nossa contribuição para essa discussão agora aqui nesse evento. Vocês vão poder verificar que nós temos entidades que são do câncer, que estão lá nessa comissão agora. Por favor, independente de vocês estarem ou não estarem nessas instituições, se vocês forem de outras instituições de câncer, se vocês forem associações de portadores de câncer, né, dos diversos tipos que pode ter aqui representado, procurem essas entidades, como a FEMAMA, né? Vamos ver se a gente consegue identificar. A Abrale, olha aqui, linfoma e leucemia, né? Tem outras, várias. Nós temos várias entidades de patologia aqui. Olha só, hemofilia, Alzheimer, tá bom? Nós temos as entidades também de profissionais de saúde, isso é muito importante. Não é só dos usuários do SUS, mas dos profissionais que lidam com a gente também é interessante. Assistentes sociais, nós temos psicólogos, nós temos diversas categorias profissionais de saúde que estão lá na comissão também para nos ajudar a pensar o cuidado integral, né, de todas as patologias. Celíacos, doença falciforme, olha lá, AIDS, eu deveria até tirar meu nome, né? Está lá. Eu sou o coordenador adjunto da comissão, talvez tenham me indicado para vir para cá justamente por isso, né? E, nesse exato momento, a FEMAMA, que é a nossa titular na coordenação, me parece que a companheira Liane, desculpe estar o nome aqui, mudou o nome da companheira Liane, então a gente está num exato momento em que a FEMAMA vai ter que indicar a nova representação perante o Conselho Nacional, e isso já afeta a primeira reunião, que vai ser dia 30 de outubro, 1º de novembro. Eu, Moisés, que sou o adjunto, vou ter que coordenar a reunião. E quem deveria coordenar a reunião seria uma entidade de câncer. Olha como a importância da participação e da articulação social nessas horas. Se a gente muda num momento as pessoas, a gente pode quebrar ciclos de organização de outras instâncias. Isso é algo importante da gente pensar. O nosso ato individual sempre terá uma repercussão sobre o coletivo, e é algo que a gente precisa fazer, tá bom? Então, aqui estão várias outras entidades. Aqui nós já estamos os nossos suplentes, ou seja, quando um titular não puder ir, a gente criou novas regras agora, né, Laura? Que, assim, quando os titulares não puderem ir, imediatamente a gente vai convocar os nossos suplentes para que a comissão tenha a maior participação possível, uma ampla gama de entidades representativas, e a gente possa ter, de certa forma, uma discussão qualificada, né, com bastante diversidade, porque isso constrói o nosso SUS com a qualidade que a gente quer. Tá bom? Fica isso aqui para vocês. Eu vou pedir desculpa de que eu não vou tratar do meu case específico na luta contra a AIDS, do quanto a gente, como AIDS, também faz advocacy voluntária,
sem financiamento e, muitas vezes, enquanto rede, movimento social, não só como ONG, nós temos ONGs, mas nós temos também fóruns. Eu poderia falar dos fóruns de patologia que precisam ser fundados ou fortalecidos em todo o Brasil. Nós temos poucos fóruns no Brasil de patologias, e são espaços de participação social que não estão nos conselhos, mas podem ajudar os conselhos e as conferências. Então, por favor, quem quiser saber mais dessa experiência, a gente também pode compartilhar isso num outro momento, do que a gente faz no plano do Advocacy, enquanto movimento de luta contra a AIDS, mas hoje eu queria que aqui, vocês que estão lidando com câncer, pudessem ter esse panorama do que nós, no Conselho Nacional, podemos ajudar vocês, tá bom? Estamos lá, de braços abertos, estamos numa construção coletiva, solidária, e que pretende que a gente se ajude uns aos outros para vencer todos os desafios que nós temos nesse exato momento, numa sociedade capitalista, não é nem neoliberal, é ultra neoliberal, onde nós estamos perdendo direitos que são humanos muito mais do que direitos de cidadania, porque a cidadania está sendo aí jogada no ralo mesmo, mas a gente continua lutando porque nós somos cidadãos, assim como qualquer um de vocês, tá bom? Muito obrigado. Vamos para o debate. Obrigado, Moisés, por trazer essa visão do Conselho e que nessa visita a São Paulo conheceu 2 avenidas das Nações Unidas, né? Eu quase conheci o ABC inteiro. É importante ressaltar aqui alguns aspectos da fala do Moisés, como a ampliação dos espaços de acesso, controle e participação social, que é exatamente esse o papel que se espera das organizações de pacientes, das organizações da sociedade civil de um modo geral. Mas o Moisés chamou a atenção também para o Plano Nacional de Saúde, no triênio 2016-2019, e a oferta pública de ações, serviços e produtos, né? E são 13, me parece, os objetivos desse triênio, dentre os quais eu queria ressaltar que a ampliação do acesso da população a medicamentos, promovendo o uso racional e qualificando a assistência farmacêutica no âmbito do SUS, um tema que toca diretamente a muitos dos que estão aqui presentes, das associações presentes, e aprimorar o marco regulatório e as ações da vigilância sanitária para assegurar a proteção à saúde e o desenvolvimento sustentável do setor, que também está diretamente relacionado a muitas das nossas agendas. Eu queria convidar, então, os palestrantes a ocuparem aqui os seus lugares para abrir uma sessão de perguntas e respostas. Temos meia hora e, antes de passar as perguntas, pediram que eu informasse que os participantes, que eu informasse a existência de um painel onde as pessoas podem escrever mensagens de otimismo ou de apoio que posteriormente serão entregues para pacientes em tratamento de câncer. Esse painel fica ao lado do varal de fotografia. A primeira pergunta é a seguinte: tendo em vista que a maioria das políticas públicas se concretizam e recebem recursos dos orçamentos públicos através do Plano Plurianual de Ações, PPA, não seria interessante uma mobilização de sensibilização para que as organizações sociais participem mais efetivamente na elaboração dos PPs em todas as esferas de governo, provocando novas agendas e novos inputs? Quem formulou a pergunta, por favor? Qual é o seu nome? Ok. Quem gostaria de comentar? Moisés? Leandro, por favor. Bom, vejamos uma coisa. Na perspectiva da construção de políticas públicas, o PPA é um instrumento extremamente importante, mas ele tem uma temporalidade, que aí o conjunto da sociedade civil precisa estar muito antenado sobre quando é que acontece o PPA.
Quando é que acontece toda essa agenda de construção da política pública? Seja ela a geral, até chegar no âmbito da saúde, que vai estar lá dentro da geral. Então, assim, o PPA é um instrumento de planejamento que ele é de pouco conhecimento para quem não está, por exemplo, no movimento social. E algumas entidades do movimento social também não sabem ainda que mecanismo é esse. Então, nós precisamos começar a discutir isso em fóruns de... Aquilo que eu falei, um fórum de patologia é muito importante para que no momento em que o poder público chama para a convocação de um momento de construção dos planejamentos públicos, as entidades de um fórum sejam todas convidadas. Olha, tal dia, tal horário, em tal lugar, nós teremos... Porque é um momento aberto à participação. Todas as entidades que quisessem participar poderiam estar nesse momento. Então, assim, mas os espaços onde a gente dialoga uns com os outros e socializa. Eu acho que nós estamos num mundo que a gente fala muito de globalização, que nós temos muita tecnologia, mas as pessoas ainda lidam com a informação de modo que ela seja um poder restrito. No âmbito das patologias, eu acredito em espaços coletivos em que a gente diga assim, descobri que dia vai ser o PPA. Eu, Moisés, é uma prática minha de ativista, porque eu tenho formação em direitos humanos, eu mando tudo que esteja relacionado com a questão da saúde e dos direitos humanos nos fóruns que eu participo. Então, assim, eu não estou, de certa forma, é algo que a gente tem que tratar no advocacy, eu não estou restrito à minha causa e à minha entidade específica. É algo que é para o bem da saúde pública do país. Então, socializar isso eu acho de fundamental importância, porque passado o momento de construção do PPA, já passou. Né? Nós estamos... mas agora nós teremos os candidatos sendo eleitos no plano municipal. Isso a gente acabou um ciclo de PPA que era no âmbito de Estado, né, de União, mas nós começaremos o ciclo dos municípios, que é outro momento que a gente precisa estar antenado. Então, eu acho que fica isso. A gente tem que procurar pessoas que estejam em conselhos mais diversos, mas principalmente da saúde, porque essas pessoas têm acesso à agenda de construção do PPA. Acho que isso é uma dica. Bacana, Moisés, obrigado. Tem uma questão aqui para a Mônica, que é uma história interessante aqui. Estou hospedada em um hotel, o Otom, aqui ao lado do evento, e ao chegar no andar do meu apartamento, ao sair do elevador, verifiquei a placa proibido fumar. Mas ao sentir o mau cheiro do cigarro nos corredores, desci e questionei a recepção se eles tinham conhecimento do fato. E o recepcionista me disse que era um morador e que, se eu quisesse, eles me trocariam de quarto, trocariam o quarto dessa pessoa que formulou a pergunta. Estou indignada, não só com o desrespeito do morador, como a omissão do hotel, claramente infringindo a lei. O que faço? Quem formulou essa pergunta? Oi, qual é o seu nome? Lula. Muito bem, Mônica. Bom, então, esse foi um tema que foi bastante discutido também, né? Porque quando se discutiu a questão da lei, também se discutiu o que seriam as exceções à lei, né? Ou os limites da lei e tal. E uma das coisas que se discutiu foi essa questão do quarto de hotel, né? Se ele é um ambiente considerado um ambiente privado e, portanto, não submetido à lei, né? que prevê a proibição em ambientes coletivos e públicos, assim como, por exemplo, a casa do sujeito, né? Que ele, teoricamente, ele pode fumar, né? Um ambiente onde ele pode fumar. E esse foi um tópico que alguns hotéis, a maior parte deles, optou por proibir em todas as dependências. Mas eu acredito que ainda tenham, como esse caso que você está relatando, talvez alguns locais que mantiveram principalmente no caso ali de um morador, né? Então, a plaquinha que você viu provavelmente é na área comum, quando você sai do elevador, né? Mas o quarto em si,
tem essa questão da interpretação da lei como um ambiente privado, que a maior parte dos hotéis assumiu que não, que ia proibir como um todo, mas talvez aconteçam sim essas situações. Eu acho que aí que qualquer situação de denúncia ou tal, você tem a vigilância sanitária, né, da cidade, do estado onde você está. O PROCON também é um que fiscaliza isso, mas eu acho que vai entrar nessa questão da discussão sobre o quarto do hotel como um ambiente privado ou público, né? Então, acho que esbarrou aí nesse ponto. Agora, sempre é uma coisa que eu acho que, no mínimo, deixar ali, né, a sua manifestação e tal é importante, né? Porque o que a gente observou é que, na verdade, a maior parte dos locais acabou optando mesmo por proibir, né, em todas as dependências e só permitir em áreas abertas e não em locais fechados. A ULA deve mudar de quarto, então. De hotel, talvez. E manifestar, né? Eu acho que tem que manifestar, porque isso é uma das coisas. Muito bem, tem uma pergunta aqui para o Eduardo. Bacana, né? Tem pergunta para todo mundo aqui. Eduardo, como vocês lidam com questões de conflitos de interesse no tema saúde em relação às empresas que têm impacto na saúde e que dizem apoiar a primeira infância? Testemunhei ao vivo a derrubada do artigo que tratava da publicidade de produtos nocivos para a saúde, do marco legal, para que pudesse ser aprovada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. E coloca aqui entre parênteses Ambev, Coca-Cola, Abert e tal. Quem formulou a pergunta? Tá bem. Fui fiel? Então tá. Então, Eduardo, the floor is yours. Essa foi uma discussão importante que houve. Tem um esforço enorme da Alana, que é uma instituição de advocacy também, e que trabalha especificamente com a questão da propaganda, tanto a propaganda infantil quanto a propaganda para a criança. E havia esse esforço da Rede Nacional da Primeira Infância acompanhando toda a votação, e houve toda uma discussão de que onde é que a gente cede nesse momento para continuar, para depois continuar com essa luta para não deixar que o projeto fosse adiante. Então, essa foi uma decisão coletiva das organizações que estavam participando dessa discussão, de ceder para essa questão que ela está em processo ainda, e houve, inclusive, logo após a aprovação do marco, houve um ganho de causa no Supremo para uma questão da primeira infância, que gerou já um precedente importante para continuar com essa discussão. E, de fato, é um desafio enorme lidar com essas questões, porque cada vez mais essas mensagens politicamente corretas elas vêm sendo adotadas pelas empresas, e aí você tem grandes corporações também com o discurso do desenvolvimento da primeira infância, da importância do estímulo, do desenvolvimento infantil, e cabe aí às organizações que atuam de fato aí pelo advocacy fazer essa diferenciação e enfim, não se associar a essas empresas. Obrigado, Eduardo. Aqui vem uma pergunta do Rogério. Quem é o Rogério? Oi, Rogério. Rogério é paciente ativista na causa dos portadores de mieloma múltiplo. E ele faz a seguinte pergunta: quando se fala de uma patologia, um câncer considerado raro, ainda pouco conhecido e divulgado, que representa 1% de todos os outros tipos de câncer e 10% dos cânceres dermatológicos, como chamar a atenção do poder público e apoiadores e financiadores? É isso? Eu queria que a Mônica nos desse uma dica. Eu acho que alguns dos elementos... Quem que perguntou mesmo? O Rogério. Você, tá. Alguns dos elementos que acho que foram apresentados aqui vale, acho que, para qualquer causa, né? Então, isso de, por exemplo, se unir
a outras pessoas, sejam aquelas que também trabalham com esse tema para fortalecer essa causa, seja, às vezes, que não trabalham diretamente com esse tema, mas podem abarcar na sua agenda esse tema, reconhece que é um tema afim, né? Reconhece que eu acho que fortalece qualquer causa. Então, acho que, às vezes, não só trabalhar especificamente nesse tema, mas buscar parcerias, né? Às vezes podem ser outras doenças que também são raras e que têm o mesmo tipo de desafio que você tem e que também podem unir esforços para alcançar os objetivos. Acho que também a questão de você trazer pessoas de diferentes áreas, né? A gente muitas vezes na CT a gente teve muito isso, né? É um tema de saúde, sim, mas não é só um tema de saúde. É um tema que tem implicações econômicas, sociais, né? A questão do direito. Então, nós procuramos também ter essa representatividade que é plural, de várias pessoas de várias áreas diferentes, né? Sempre com esse objetivo, acho que, de fortalecer. Então, acho que esse é um ponto, né? E aí, os outros elementos de advocacy que foram mencionados, acho que também podem ser aplicados, né? Tipo, fazer uma análise aí do que eu tenho hoje, que caminho que eu posso ter, tem alguém com alguma sensibilidade para essa causa que que poderia ser um interlocutor importante, que eu possa procurar, que eu possa buscar, definir qual é a minha meta exatamente, em que sentido essa minha meta pode ser atingida, seja em âmbito local ou então mais amplo, enfim. Eu acho que é muito essa estratégia mesmo, né? Quer dizer, procurar analisar a situação, ver que possibilidade que você tem em relação a isso. Tá? Obrigado, Mônica. Moisés, que é um ativista também? Eu conheço a experiência do Fórum de Patologias daqui de São Paulo. Lá na Bahia, a gente se baseou neste fórum daqui para poder também criar o espaço de Fórum de Patologias. Então, me parece que aqui nós temos associações dentro do fórum que são de doenças raras. No momento em que você tem uma associação que são de doenças raras, não interessa qual seja a doença rara, mas elas todas unidas numa só associação ganham um peso muito maior para que aqueles poucos pacientes, por exemplo, de cada uma delas, tenham algum tipo de apoio jurídico, que partilhem experiências de advocacy e também, né, por exemplo, de judicialização, que alguma já tenha, que possa ajudar o teu caso especificamente. Acho que isso é uma questão muito importante da gente ressaltar, que é nesse momento que a gente vai para um espaço desse, né, solidário e coletivo, que a gente acaba tendo ganho que é específico para aquela patologia que a gente possui, que está começando. Na Bahia, a gente ainda não tem sequer entidades de doenças raras, e nós sabemos que tem usuários com patologias raras lá também. Vai ter em todos os cantos, em toda a cidade, às vezes, pode ter uma. Mas é a forma como a gente se organiza que, às vezes, vai delimitar isso. Então, a gente continua a seguir pelo mesmo caminho. Vamos tentar procurar esses lugares. A gente tem ferramentas de busca, né, e de encontrar esses parceiros muito boas hoje em dia. E também, assim, hoje é um dia que, se você quiser, a gente pode te dar contato de pessoas do Fórum de Patologia daqui de São Paulo. É provável que tenha gente do Fórum de Patologia daqui de São Paulo. Acho que tem a DJ está aqui. Então, isso é legal. Esses momentos aqui também são importantíssimos da gente partilhar essas coisas. Moisés, perdão. Só um pouco no papel de financiador, né? Para o financiador, essa perspectiva de você apoiar uma iniciativa que é coletiva, que reúne várias associações, ela é mais interessante. Então, esse pode ser um caminho também de você, desse grupo, dessa associação, conseguir financiamento. No nosso caso, apoiar uma rede que tem 200 organizações, que tem um trabalho sério, dedicado ao advocacy, para nós é muito mais interessante do que apoiar uma delas individualmente. Obrigado, Edu. Moisés, tem uma pergunta direcionada a você, que é a seguinte: de forma concreta, quais são as ações promovidas pelo Conselho Nacional de Saúde que tem por finalidade barrar a PEC 246? Quem formulou essa pergunta? Quem formulou a pergunta? Foi. Bom, nós estamos numa instância que
é autônoma, né? A gente tem um papel que é muito político, mas nós também somos, de certa forma, deliberativos sobre a política de saúde desse país, né? Então, assim, no momento em que a gente vê o próprio governo se contrapor ao interesse do SUS, para nós é um conflito de interesse incrível. O próprio governo querer desestruturar aquilo que ele deveria manter, que é a perspectiva do bem social, que é a saúde, né? O Conselho Nacional, que nem eu mostrei naquela minha apresentação, já tirou uma recomendação, né? Assim, uma resolução, na realidade, sobre a questão da 241. É algo importante no campo político, mas eu não sei se eu tenho alguma das minhas companheiras de Conselho Nacional que já foi participar de alguma das audiências que nós tivemos ao longo desses meses todos, desde junho, né? Tem ocorrido audiências e momentos lá no Congresso em que a gente está se contrapondo diretamente a tudo que estão tentando fazer através da 241. Além de tirar a resolução, que é um documento político, acho que uma coisa importante do Conselho Nacional tem sido as entidades que compõem o Conselho Nacional, individualmente, também têm se manifestado no seu campo específico com relação à 241. Agrega força ao que o Conselho Nacional fez, e também, no momento em que elas começaram a se posicionar, primeiro do que o Conselho Nacional, contra a 241, nós tivemos essa força que disse assim, o Conselho Nacional, como já tem entidade se posicionando, o Conselho tem que se posicionar também, porque ele sabia que ia ter que exercer esse papel político, né? Mas não está sendo fácil. Aquilo que a gente disse da instabilidade política do nosso país agora, nesse exato momento, em que é muito incrível que a gente veja não só o executivo querer destruir a própria política que ele administra, né, no financiamento, porque nós tivemos com a 241, envolve a DRU, a desvinculação de receitas da União para a educação e para a saúde, né, esse congelamento aí, que é para você, dentro do próprio governo, dizer, não, agora eu não preciso mais dar o que a saúde precisa e eu vou investir em outras coisas. Que outras coisas? Nós já sabemos que a 241 é inconstitucional. Nós já estamos com os pedidos de inconstitucionalidade começando a acontecer nesse exato momento. Esses posicionamentos serão bem interessantes para que a gente leve ao conhecimento público e geral, porque o Conselho, por si só, ele não vai ter o poder, né, de resolver essa situação, quando o próprio Congresso está unido ao Executivo para fazer isso. Nós estamos nos opondo, nós estamos indo participar de momentos, né, de defesa do SUS e tudo mais, o que não quer dizer que os atores políticos do Congresso, que dizem nos representar, porque um dia a gente botou eles lá com o nosso voto, não façam medidas corporativistas, motivadas por lobby lá dentro do Congresso, para serem contra o SUS. Então, o que eu costumo dizer é que a gente está num momento que todos precisam aprender um pouco mais, saber mais disso, e a gente, como sociedade em geral, lutar pelo bem comum, que seria a saúde pública do país. Desculpa, eu posso fazer uma colocação? Claro. Eu acredito que, assim, eu vejo a necessidade de trazer essa discussão para os próprios usuários hoje. Que se traduza essa lei, que se traduza isso que está acontecendo numa linguagem popular, porque geralmente o que acontece? Nós só ouvimos falar através de alguma matéria, algumas outras matérias que os jornais apresentam, com uma linguagem muitas vezes técnica. Enquanto isso, a pessoa que vai ser mais afetada com a mudança, que será o usuário, ela está por fora da realidade. Então, eu acredito, o Congresso ele é mais fraco que o povo, né? Porque nós, os usuários, aqui que vai realmente sofrer consequências e tem a voz mais alta, digamos assim. Então, vejo que é como necessário realmente mobilizar a sociedade de forma direta para estar tratando também esse assunto e se envolvendo nessa discussão, nessa deliberação. Recomendo que você participe do painel do GoONGS, que vai acontecer agora, em seguida, porque lá existe um conjunto de organizações da sociedade civil que podem ser os patronos dessa agenda, né? Acho que estamos falando de coalizão, estamos falando de somar forças, eu acho que esse é um caminho,
E o ambiente não poderia ser mais propício. Só um comentário, porque PEC nem sempre é uma linguagem como você mencionou. O que é a 241? Né? É uma lei que limita as despesas primárias da União aos gastos do ano anterior corrigidos pela inflação oficial. É disso, portanto, que estamos falando, de uma restrição ao orçamento da União. Eu tenho mais uma pergunta, que é aqui da plateia agora, e temos mais tempo para 2 perguntas. Bem, sou Maria Laura Carvalho Bica, da Federação Nacional dos Assistentes Sociais e membro titular do Conselho Nacional de Saúde. Eu só queria ainda, em relação à PEC, antes da minha pergunta, colocar o seguinte. Qualquer um de nós que estamos na representação das entidades, né, a gente está assim, 24 horas no ar. Né? E por mais que a gente simplifique as informações, passe para os colegas, aquela coisa que ontem o jornalista falou, recebi a documentação, mas não li, não tive tempo de ler, não me antenei e tal. Então, assim, a gente faz um esforço danado, uma página do Conselho, com uma série de informes, e como a gente é suplente titular, 144, 148, a gente, geralmente, no período próprio do Conselho, nas reuniões, que agora vai ser de 6 e 7, a gente, ou suplente, ou alguns titulares, vamos para dentro do Congresso, dialogar com as frentes parlamentares do SUS e a da Saúde, que, como diz o nosso ministro, ele é ministro da Saúde e não do SUS. Quem regula na Constituição brasileira é o Sistema Único de Saúde. Não há um sistema da saúde, há o Sistema Único da Saúde, a qual o suplementar está vinculado. Então, assim, esse trabalho dos conselheiros, dos nossos ativistas, das nossas entidades, é buscar dialogar com quem vota, né, mostrando os prejuízos. No Brasil todo, são 5 mil e tantos, praticamente todas as cidades têm um pequeno conselho. E depois eu quero, já na minha pergunta, colocar quantos de vocês estão vinculados ao controle social. Eu vou levantar porque eu estou ficando torta. Quantos de vocês estão vinculados, além do ativismo que vocês e a advocacy nas causas que, de alguma maneira, escolhem, estão no controle social? Né? E a questão que eu tinha feito à mesa, né, é justamente o seguinte. Ontem houve uma mesa sobre participação social, enfim. Né? Que bom que aquelas pessoas estivessem lá no Conselho conosco, né? Mas pode ocorrer, digo no Conselho Nacional ou no estadual, enfim, municipal, que eles não estejam na instância de representação em 9 estados, enfim, nas regras que é para te entrar no Conselho Nacional de Saúde. Né? No nosso caso de trabalhadores, ter frequência, tem uma série de requisitos para chegar à titularidade. Né? Renovamos, nunca podemos ficar mais de 2 vezes como titular, há regras dentro do próprio sistema, do regimento do Conselho, para que as pessoas não se eternizem lá. Não significa não contribuir, mas não na cadeira. Pode contribuir pelas comissões, outras formas e tal. E qual que, desculpa, então, a minha questão, justamente, a pergunta é essa, que a mesa fizesse uma distinção, né? Depois da Lei 8080, teve a Lei da Participação na Comunidade. O termo exatamente da lei é a participação na comunidade. E aqui o que se vê nessa já 3ª edição é uma participação imensa, mas que necessariamente não está dentro do controle social, que também tem regulamento para entrar e para ser o conselheiro a responsabilidade civil no seu exercício, diferente da minha responsabilidade como ativista. Então, eu queria que conversasse um pouco, porque eu acho que esse evento aqui da Brale, em princípio, ele tem muito potencial que necessariamente não está no controle instituído. É por isso que eu queria... Desculpa, pode formular a pergunta? Que eu não, a pergunta é exatamente isso, que a mesa conversasse sobre essa diferença da participação da comunidade, do cidadão ou de grupos, versus o controle social instituído. Okay. Né? Então, assim... há uma diferença muito básica, ótimo, inclusive de responsabilidades. Muito obrigado. Edu, você quer comentar? Eu
logo me lembrei, no comentário que a colega fez aqui, eu me lembrei de um caso que aconteceu há alguns anos na Bolívia com a questão da água. Houve um processo de privatização iniciado pelo governo boliviano e a população foi às ruas com muita força. Então, é um espaço de participação popular que está fora dessas instâncias formais de participação e que o movimento ele foi assim, foi muito forte, muito violento e, de fato, a população foi a força que mobilizou a mídia e que mobilizou os tomadores de decisão para tomarem outro rumo, né? Então, agora, tem um desafio que é o que é PEC? Quais são as consequências dessa PEC no longo prazo? Então, você pega a situação, a PEC pega a educação também, a situação de que, para 2024, todo município deve ter 50% de cobertura de creche. Hoje, a cobertura no Brasil é de 29%. Como é que eu vou expandir a oferta com essa limitação orçamentária? Tá? Com uma situação em São Paulo que eu tenho 100 mil crianças na fila de espera para a creche. Como isso vai acontecer se eu congelo o orçamento com base em 2016? Agora, entre nós iniciados, isso é muito claro. E tem o desafio, que é um desafio de organizações como as nossas, que fazem advocacy, de traduzir essa mensagem, de fazer com que essa mensagem chegue ao usuário e o usuário se mobilize. Aí ele pode tanto ocupar espaços que são formais, que são já previstos para participação, como outros espaços, né, que têm força de pressão, sobretudo para a mídia, né, porque a mídia hoje quer noticiar o que está acontecendo na rua, quem ocupou a escola, quem ocupou o espaço tal, e o que significa esse movimento, né? Mônica. Acho que eu diria que, na verdade, existem essas diferentes instâncias, né, seja formal ou não. A ACT participa do Conselho Nacional de Saúde, participa do Conselho Estadual sobre Drogas também, o CONED. Então, a gente tem essa participação presente na organização, mas também acho que, na verdade, a gente deve estimular a participação, seja ela de que maneira for possível acontecer, formal ou informal, mas eu acho que cada um de nós, dentro das suas características, do seu potencial, da sua limitação, tem como participar, tem como contribuir de uma maneira ou de outra, né? Então, acho que eu diria que é importante ocupar esses espaços, sim, que foram conquistados e que eu acho que têm que ser fortalecidos, mas talvez, às vezes, por determinadas circunstâncias, não seja possível, mas existem outras formas e instâncias de participação. Então, eu acho que é importante, quando ela coloca, por exemplo, dessa mensagem chegar não só, por exemplo, aos legisladores, a quem vai votar, mas também à população, né, e traduzir o que isso significa para a população, porque a população vai ter a maneira de participar também, né, seja através de alguma manifestação, alguma coisa que vai acabar vindo aí à tona. Então, são coisas que eu acho que o que a gente tem que, mais do que nunca, estimular. Acho que esse potencial que a gente tem de participar, né, e reivindicar aí, pelos direitos sociais e de saúde, da maneira como for possível. Acho que, havendo possibilidade, sempre deve ser estimulada essa participação formal, mas também outras formas de participação são fundamentais. Bem, chegamos ao final desse nosso painel. Eu queria agradecer a Mônica, o Moisés, o Eduardo, por compartilharem conosco as suas experiências e, novamente, convidá-los para o painel do GoOncs, que vai iniciar-se daqui a alguns minutos. Muito obrigado a todos e tenham uma boa jornada.